Olá, irmãos, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor e aqui dizer que estamos mais uma vez apresentando as informações relacionadas à Escola Bíblica Dominical de hoje, o que nós estamos fazendo agora somente neste horário das 9h30 da manhã. E nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é o assunto de Jesus revelado, ou seja, Jesus no tabernáculo. Nós não estamos estudando sobre tabernáculo, estamos estudando sobre o Senhor Jesus revelado ali, figurativamente, né? Nas figuras ali, nos símbolos e nas peças do tabernáculo. E por isso, nós estamos tendo com isso um conhecimento a mais do Senhor Jesus através do tabernáculo e dos objetos que compunham, né, o tabernáculo. E o texto básico hoje, nós vamos falar no capítulo 27 do livro de Êxodo. E vamos então agora à primeira pergunta que foi formulada, que na verdade ela fala exatamente de vários aspectos, né, que é uma pergunta com 4 respostas diferentes. Nós vamos ver então a pergunta que diz assim: ao ler Êxodo capítulo 27, verso 16, responda: qual o significado das 4 cores da porta do tabernáculo? Faça a aplicação profética do significado de cada uma das cores para a igreja hoje, ou seja, o que significa para a igreja hoje. A cor azul, a cor púrpura, também a cor carmesim e também a cor do linho fino torcido, no caso, a cor branca. Muito bem, vamos então, primeiramente, a cor azul. Quem vai nos responder, nos comentar sobre ela, vai ser a irmã Carla. E Carla Dias, ela reside em Vitória, estado do Espírito Santo, e ela é do grupo de senhoras da nossa igreja aqui em Vitória do Espírito Santo. Vamos então ouvir a irmã Carla Dias. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, respondendo à pergunta 1 da EBD, sobre as 4 cores da cortina da porta de entrada do tabernáculo. Bom, profeticamente, a cor azul representa o amor de Deus através do Senhor Jesus, né? E a divindade do Senhor Jesus. Amém, irmã Carla. Primeiramente, muito bem-vindo, a sua resposta muito boa. É realmente esse aspecto, o azul, ele nos fala do amor de Deus e da divindade de Deus, ou seja, o Deus Pai que nos amou de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, que é o Senhor Jesus. Então é a divindade de Jesus, ele veio de Deus, proveniente de Deus. Isso fala da maneira como profeticamente isso se manifesta na igreja. Então Jesus é o centro do culto, Jesus é o centro da nossa vida. Então o Senhor Jesus é ele que é o Deus presente, é o Emanuel, é o Deus conosco. Então essa aplicação profética, ela mostra como na vida da igreja o Senhor Jesus ele é representado não simplesmente como um homem qualquer, um mestre qualquer, não. Jesus é Deus conosco, é Emanuel, então é a divindade do Senhor Jesus. Então esse é o aspecto profético, né, desta expressão da cor azul ali da porta ou da entrada do tabernáculo. Muito bem, muito boa a sua resposta, irmã Carla, que Deus abençoe. Vamos então agora, irmãos, vamos agora a outra parte, que é a mesma pergunta, porém agora a cor púrpura. Púrpura era uma cor que, portanto, fazia parte da porta da entrada, né, do tabernáculo. E quem vai nos comentar a respeito dessa cor púrpura é a nossa irmã, nosso irmão Rafael Ramos. Ele é da nossa igreja lá de Montes Claros, é diácono da nossa igreja lá em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Então vamos ouvir o Rafael. Muito obrigado, Rafael. Muito bem-vindo à paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta 1b, devido ao seu alto custo e raridade de sua pigmentação, a cor púrpura era utilizada apenas pelos reis e nobres. Profeticamente, ela simboliza a realeza do Senhor Jesus, pois ele é nosso rei e nós somos seus servos, somos submissos à sua vontade. E também com relação à sua nobreza, pois como homem, o Senhor Jesus não pecou nem se contaminou, mas permaneceu santo e irrepreensível diante de Deus Pai. Então, Rafael, a cor púrpura fala da realeza realmente de Jesus, Jesus como rei. Por quê? Porque era uma roupa, era uma vestimenta de uma cor que era muito cara, então só os reis, só os nobres que podiam vestir ou comprar uma roupa como essa, que era muito cara. Então, fala da realeza de Jesus. A realeza de Jesus é muito importante porque
É Ele quem vive e reina no nosso meio. É Ele quem nos tornou reis e sacerdotes. E é interessante que o Senhor Jesus, o reino dele é o reino do qual nós fazemos parte. Ele falou um dia, vós não sois deste mundo, assim como eu deste mundo não sou. E nós não somos realmente deste mundo, porque nós pertencemos ao reino de Deus. Nós vivemos neste mundo, mas vivemos a realeza de Jesus. Ele é o nosso rei. É Ele quem reina sobre nós e nós somos súditos do Senhor Jesus, obedientes a Ele. Então, muito bem, esse aspecto é muito bem colocado sobre a cor púrpura ou purpúrea, né? Que é a cor que fala da realeza do Senhor Jesus. Ele é Rei, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Muito bem colocado. Obrigado pela sua participação, então, Rafael. Muito bem, vamos então agora para a letra C, que é a cor carmesim. Carmesim é uma cor voltada para o vermelho, né? Uma cor vermelha. O que é o carmesim? Vamos então agora, quem vai nos dar fazer esse comentário vai ser outra irmã Carla, só que agora é a Carla Barros. A Carla Barros, ela é da nossa igreja lá, do grupo de senhoras, né? Da nossa igreja em Teresina, lá no Piauí. Irmã Carla, muito bem-vinda para a nossa programação. A paz do Senhor, pode então fazer o seu comentário, dar a sua resposta. Trarei a resposta da primeira questão, letra C, carmesim. Qual o significado desta cor, que é uma das 4 cores contidas ali na porta do tabernáculo? E qual a aplicação profética para a igreja? O carmesim, portanto, aponta para o sangue do Senhor Jesus, derramado para libertação, redenção e perdão dos nossos pecados. A aplicação profética, portanto, permite-nos entender através exatamente desta operação do poder do sangue do Senhor Jesus, porque é este poder que nos dá o acesso a todos os mistérios do Senhor. Nenhum culto, nenhuma oração ou vida espiritual tem valor sem a operação do sangue do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Muito bem, irmã Carla. O carmesim, né, fala exatamente a respeito do sangue de Jesus, por causa da cor do carmesim. E o sangue de Jesus mostra exatamente a maneira como nós, quando clamamos pelo sangue de Jesus, então ele opera. Então, o sangue de Jesus representa o Espírito Santo. Portanto, nós, quando clamamos pelo sangue de Jesus, imediatamente esse aspecto, ou seja, esse vermelho, esse poder de Deus, essa operação do Espírito Santo, ela acontece quando nós clamamos pelo sangue de Jesus. Então, o carmesim mostra exatamente o poder do sangue de Jesus, o poder do Espírito Santo. Quando clamamos, o Espírito Santo opera. E isso é que é importante nessa resposta. Muito bem colocada, irmã Carla, lá de Teresina, no estado do Piauí, do grupo de senhoras da nossa igreja ali. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Sim, irmãos, vamos para a quarta agora resposta, que é a letra D, que fala de linho fino torcido. E quem vai nos dar essa resposta vai ser uma jovem, a nossa irmã Maria Nery. Ela é da nossa igreja lá na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Maria Nery, muito bem-vinda, a paz do Senhor, a resposta agora está contigo. Nós temos também o linho fino torcido, que significa santidade, e a igreja hoje vive um momento profético de preparação por meio do Espírito Santo para a volta do Senhor Jesus. A todos a paz do Senhor. Amém, Maria Nery. A quarta cor colocada ali na descrição da entrada ou da porta do tabernáculo, né? Ela fala do linho fino torcido, era linho branco, era cor branca. E esse linho fino, ele fala exatamente da justiça dos santos, ou seja, o que é a justiça dos santos? É a condição dos salvos do Senhor Jesus, são salvos, então fala de salvação, fala de santificação, não é? E o que é interessante é que era linho fino torcido. Por que torcido? Porque aquilo dava mais resistência ao linho contra os ventos do deserto, contra a poeira do deserto. Então, o linho torcido era mais resistente. E isso tem um significado muito especial realmente para a nossa salvação, para a nossa santificação, porque nós não somos santos em nós mesmos. Nós somos santos porque fomos santificados pelo Espírito Santo. Então, é duplo isso, isso nos dá mais resistência. Nós não somos santificados por nós mesmos,
mas é o poder do Espírito Santo que nos dá essa condição de nós sermos mais resistentes àquilo que vem de fora, tentando penetrar na nossa santificação e manchar, né, esse linho fino, a nossa santidade. Então é muito bom esse aspecto, né? Pode-se ver que isso se cumpriu no Senhor Jesus, porque nada corrompeu o Senhor Jesus, nada, ele tinha em si a santidade, ele era santo, um homem puro, perfeito, que não pecou, e agora nós, em Jesus, também somos santificados. Isso é muito importante, esse aspecto, no ensino hoje da Escola Bíblica Dominical. Amém? Muito obrigado, então, Maria Nery, pela sua participação. Irmãos, então nós vamos agora à pergunta que foi para as crianças, intermediárias e adolescentes. E essa pergunta ela é sobre um tema relacionado a Moisés, que diz assim, lendo Êxodo capítulo 25, verso 40, responda, qual o principal ensino que Deus deixou para Moisés? Então, no capítulo 25, verso 40, o principal ensino que Deus deixou para Moisés, nós vamos ver a resposta aqui. Nós temos aqui 4 respostas. A primeira vem do grupo de crianças intermediárias e adolescentes de Itabela, na Bahia. A segunda, do mesmo grupo, agora de Ipatinga, em Minas Gerais. E a terceira, também do grupo de crianças intermediárias e adolescentes de Brasília, lá no Distrito Federal. E por último, na quarta, nós vamos ter a Rebeca. A Rebeca é um bebê, lá de Muriaé, no estado de Minas Gerais. E a Rebeca vai representar aquela classe dos bebês, trazendo também uma resposta. Muito bem, vamos então aos 4 vídeos, 4 respostas em sequência. Para crianças, intermediários e adolescentes. Leia Êxodo, capítulo 25, versículo 40 e responda. Qual o principal ensino que Deus deixou para Moisés? O principal ensino foi a obediência. Atenta, pois, que faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. A paz do Senhor Jesus! A paz do Senhor Jesus? Amém! Leia do capítulo 25, versículo 40. Qual o principal ensino que Deus deixou para Moisés? O principal ensino que Deus deixou foi a obediência. A paz do Senhor Jesus! Leia Êxodo 25, 40. Atenta, pois, que faças conforme o teu modelo e que te foi mostrado no monte. E responda, qual o principal ensino que Deus deixou para Moisés? O Senhor nos ensina a obedecer e fazer tudo conforme Ele nos orienta. A paz do Senhor Jesus. Leia Êxodo capítulo 25, versículo 40 e responda. Qual o principal ensino que Deus deixou para Moisés? Responde aí. Olha, ser obediente, isso mesmo, parabéns, dá a paz, Senhor. A paz, Senhor. Amém, crianças, que respostas maravilhosas. Vamos fazer exatamente como Moisés, ou seja, obedecer e fazer tudo conforme o Senhor nos orienta, né? Então, na verdade, há uma resposta muito segura, porque o principal ensino que Deus deixou para Moisés foi o ensino da obediência. Nós devemos ser em tudo obedientes àquilo que Deus determina. O texto diz que era para Moisés estar atento, né? A palavra assim, atenta, pois, que o faças conforme o modelo que te foi mostrado no Monte Sinai. Então, Deus mostrou a Moisés um modelo do tabernáculo lá no Monte Sinai, ou seja, era algo que realmente era celestial. Moisés viu o que tinha lá no céu. Agora, ele transformou aquilo numa estrutura do tabernáculo, mas ele foi obediente a tudo que ele viu, ele fez conforme Deus ordenou. Então, nós temos que ser obedientes também em tudo. Maravilhosa a participação das nossas crianças, intermediários, adolescentes e também os nossos bebês. Muito bem, irmãos, agora a última parte, que é a pergunta número 3, é para o grupo de acessibilidade, que diz assim, leia Êxodo capítulo 25, verso 40, ou seja, o mesmo texto, e responda, o que Deus pediu para Moisés fazer? Então aqui está uma outra resposta, quem vai nos dar essa resposta vai ser um jovem
que é a Esther, do grupo de jovens, né? Esther Campos, lá de Olinda, no estado de Pernambuco. E depois também o nosso irmão, né, o Cláudio Oliveira, lá de Rolândia, no estado do Paraná. Vamos então aos 2 vídeos e 2 respostas em sequência. A paz do Senhor, Esther, nós vamos responder a pergunta da acessibilidade, que diz: leia Êxodo capítulo 25, versículo 40 e responda: o que Deus pediu para Moisés fazer? Deus pediu para ele fazer o tabernáculo conforme o modelo. Amém. Amém. Cláudio, lendo Êxodo capítulo 25, versículo 40, responda: o que Deus pediu para Moisés fazer? Obedecer. Amém. Bem, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém, irmãos. Que respostas maravilhosas, né? Mostrando exatamente que aquilo que Deus deixou ali para Moisés fazer era algo que mostrou que Moisés era obediente ao Senhor. Então era a obediência, a resposta segura dos irmãos, né? E graças a Deus pela dedicação que os irmãos têm, os nossos irmãos amados na igreja, do grupo de acessibilidade, os professores que instruem nossos irmãos. Realmente é uma grande bênção ter essa resposta, essa participação na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe então os irmãos, louvado seja o Senhor, para que as nossas classes de acessibilidade sejam classes em que os nossos irmãos aprendam mesmo a palavra de Deus e isto venha glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos então agora, encerrando essa parte, lembramos aos irmãos que daqui a pouco nós teremos o conteúdo bíblico da Escola Bíblica Dominical, onde os irmãos irão aprender alguns aspectos a mais a respeito do tabernáculo, Jesus no tabernáculo. Vamos conhecer mais o nosso Salvador, o Senhor Jesus, através das figuras. Nós vamos ver figuras, mas elas representam aquilo que Jesus representa para nós. Vamos estar então atentos e eu então aguardo você lá daqui a pouco na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.